Já são 5 episódios de um total de 8. Isso me deixa um pouco triste. Mas, no geral, um episódio muito feliz, né? Afinal, 2 beijos em 2 episódios numa novel cujo beijo fica lá pra reta final é um motivo pra comemorar. Graças a Deus, gente. Eu não sei se a ideia foi de Fleabag, se foi do Fuse, se foi do roteiro, mas ter acrescentado mais beijos pra elas foi tudo na minha vida. Eu sou muito grata a quem fez isso. Então, como é que foi o episódio? Além de falar do beijo, uma das coisas que mais me marcou, não tem nada com nada, que é o quanto a Flynn mastiga igualzinho um coelhinho mesmo, né? Porque na cena lá da refeição, que ela e a Blue estão dividindo uma refeição, compartilhando uma refeição, aliás, passa ela mastigando, gente, é um coelho completo. E isso afeta alguma coisa no desenvolvimento do episódio? Em nada. Mas eu achei muito interessante, fico toda hora lembrando dela igual uma coelhinha mastigando. Então o episódio, ele começa revivendo o beijo do episódio passado, o que nenhuma reclamação sobre, pelo contrário, eu adorei. Teve até ali, né, takes novos, que eu achei interessante. Não tá completamente o mesmo beijo do episódio passado, apesar de estar bem parecido. E aí mostra, chocando um total de 0 pessoas, que era só a imaginação da Lon mesmo. O beijo não foi verdade. E por mim tanto faz, porque é Fleabag beijando e tá lindo, maravilhoso. Então, assim, pode ser alucinação. Desde que elas se beijem, tá tudo certo. É bom pra aliviar um pouquinho meu coração. Pra ele aguentar melhor até o momento real em que Lon e Blue irão se beijar, né? Se é que já não se beijaram, mas essa é uma discussão já, porque ainda não chegou na hora do beijo. A Blue tá aí demonstrando uns ciúminhos da Bua, né? Toda vez que a Bua se aproxima da Lon, ela dá uma afastada, ela fica irritada. A Lon, não sei se tá percebendo que é ciúmes, mas já tá percebendo que incomoda a Blue. Então ela tá ali impondo limites à Bua. O episódio inteiro ela impõe. E ao mesmo tempo, o episódio inteiro ela deixa muito a perceber que é da Blue que ela gosta. Ela não tá fazendo a menor questão de disfarçar. Começa com ela falando que ela prefere, né, que ela não quis chamar a Blue pra comer com elas, porque ela prefere se alimentar perto de alguém de quem ela realmente gosta. Blue, abre teu olho, sabe? Já falei isso sobre o episódio passado e continuo achando. Você precisa abrir teu olho. E aí ela dispensa a Bua, inclusive depois, né, fala que já gosta de outra pessoa, e ela fala isso olhando bem dentro dos olhos da Blue, assim. E a Blue ali pensando, nossa, de quem será que ela gosta? Amor, de quem será que ela gosta? Vamos pensar um pouquinho, né? E aí passa imediatamente ali pro convite, né, pra ter mais uma refeição na casa dos pais da Bua, e a Lon entrega pra Blue aquelas vestimentas mais tradicionais, se eu não me engano é sarong que se fala, e aí as duas vestem, né, e a Lon ensina a Blue a vestir, e eu amei aquilo, amei essa cena, achei muito fofo, gostei de ver as duas vestidas assim. Eu gosto muito quando mostra esses detalhes mais culturais da Tailândia, e para isso em The Air eu tiro o chapéu. Inclusive é uma coisa que é falado na novel, né? A Lon, ela cita que ela já levou a Blue pela Tailândia inteira, norte a sul, leste a oeste, fugindo de bandidos, mas enfim, acabou que ela apresentou o país inteiro pra Blue, e a gente vê isso na série, né? Várias locações diferentes, locações bonitas. No primeiro episódio ali, a Lon tava mostrando o templo e tudo mais, achei muito legal. Eu gosto muito quando foco nessa parte, tenho uma curiosidade muito grande pela Tailândia, se Deus quiser, espero ter a oportunidade de conhecer. Então eu gostei muito de ver as duas vestidas aí com esse traje mais tradicional, apesar da Lon não ter realmente usado ele, né? E depois, inclusive, o sarong que a Lon vestiu nessa cena voltou pra Bua, né? Então, assim, tô aqui
imaginando que ela devolveu aquele. Não sei porquê. Achei que tinha sido dado a Blue, né? Mas paciência. Às vezes eles não tinham tanto sarong assim disponível de figurino. E aí ele voltou a ser da Bua. Depois disso, teve aí essa fatídica refeição, né? Que rendeu muito. Gente, eu me diverti demais nesse episódio. E foi graças a essa refeição, mas mais especificamente graças ao licor... A minha mão toda suja de caneta. Ao licor medicinal que estava presente nessa refeição. O pai da Bua já chega ali, né, com aquele licor. Inclusive, eles chegam... Nossa, eles são muito pais mesmo, né? Porque a Bua tá lá tentando causar uma boa impressão pra Long, falando que ela cozinhou, que é isso, que é aquilo. E os pais estão assim, não, você não cozinha. Não, você é preguiçosa. Ah, você quer se impressionar pra ela? Não vai dar certo, não. Já aceitei que você vai morrer sozinha. Cara, eles são completamente pais. Isso ficou muito legal mesmo. E aí, eles estão lá compartilhando aquela refeição, a Alon descascando caranguejo pra Blue, os pais da Bua reparando em como foi assim também que eles se aproximaram. Sinais o tempo inteiro, né? Inclusive, foi um episódio bem doméstico, assim, Long Blue, ou Wind e Padpa, né? Que eram quem elas estavam assumindo ser ali enquanto na ilha. E tava muito fofo. Aí, por conta, né, de estratégias e tudo mais, a Long acaba se distanciando um pouco da Blue. E isso gera o melhor entretenimento que eu tive em muito tempo, que foi ela tomando licor, depois de ficar um pouco incomodada, né, com o pedido da Bua de ajudar ela a ir com a Long, de questionar de quem a Long gosta. Ela, pra fugir dessa situação, acaba bebendo. Na novela não é bem assim, ela explica que ofereceram e como ela queria se entrosar ali com o povo local, ela acaba tomando, mas na série ela toma meio que pra evitar aquela conversa ali que ela tava achando desconfortável. E aí, meu Deus, eu não sei citar qual parte dessa cena eu gostei mais, porque quando a Long volta, o caos já está instaurado. A Blue tá brigando com pedaços de coco como se fossem rebeldes. A Bua deitada no chão. E aí ela pergunta, ela bebeu só um gole em vários copos. E aí você vê o licor medicinal tá completamente acabado. O vidro tá vazio já. E, cara, coitada da Long, tendo que administrar ali as duas muito bêbadas, ela sem a menor paciência pra Bua, a Bua chorando porque a Long foi grossa com ela e o foco dela inteiro na Blue, que tá em surto completamente. Deu uma que ia dar uma vomitada no barco, né? O que me fez pensar ali pra frente também, na cena do beijo, que melhor pra todo mundo que aquele beijo seja um sonho, né? Porque senão ia teria rolado ali um beijo pós-vômito. Não sei se isso é tão bom, mas... E aí, simplesmente, a Lon derretida lá tentando ajudar a Blue, gente. E a Frin deixando ali um pouquinho dela mesma em pessoa se aflorar, né, naquela cena, porque ela a todo custo tentando manter em ordem as mechinhas do cabelo da Beck. E claro que aquilo ali é Free Beck, não é Long Blue, porque ninguém é tão obcecado com a mecha de cabelo quanto a Free é com as mechas da Beck. Eu tenho certeza que a Long em si não se importaria tanto com isso. Inclusive, pra mim, é o destaque da atuação da Beck nesse episódio. É essa cena dela completamente transtornada, ela falando que foi envenenada, que vai morrer, que não tem como, que ela vai deixar Madeline aos cuidados da Long. Cara, eu não sei qual parte foi mais preciosa. Aquele pulo que ela dá. Tem também a parte que ela tá jogando areia, assim, igual uma louca. Que caos que foi. E por trás das câmeras tem a Fran se escangalhando de rir, com muita dificuldade de gravar essa cena. Porque ela não tá aguentando de rir da Beck. E eu entendo completamente. Eu não sei como é que ela conseguiu se manter séria e com aquele olhar tão preocupado dela.
Porque, meu Deus, eu acho que até se eu tivesse no lugar da Lon, eu teria rido muito. Sabe, eu teria, claro, ficado ali ao redor caso ela precisasse de mim e tal, mas eu acho que eu passaria a maior parte do meu tempo olhando pra ela e rindo e pensando que falta faria um celular pra eu poder gravar aquilo pra ela se ver no dia seguinte, porque foi incrível. Eu amei demais. Meu Deus. E aí, em seguida disso, tem a parte que a Blue fala que ela queria ficar ali pra sempre. Isso na novel é um pouquinho mais fofo, porque elas falam isso, ela tá meio que abraçada, a Lon, né? Então fica subentendido pras duas que quando ela fala que queria ficar ali pra sempre, ela fala nos braços. Ela se refere a estar pra sempre nos braços da Lon. E não simplesmente estar ali na ilha pra sempre, estar ali do lado dela, né? Ela queria aquela proximidade ali. Mas sem querer defender também a Blue da novel, tá? Porque a da série, por enquanto, é 1000 vezes melhor. Até por ser a Beck, né? Mas eu não sou a maior fã da Blue da novel. Tenho minhas questões. De toda forma, voltando, ela dá aquela desmaiada ali. E uma coisa que eu fiquei pensando é que é a segunda vez que uma personagem da Frin tem que cuidar de uma personagem da Beck bêbada, né? Teve ali The Loyal Pin, em que a Nin também ficou assim, meio alteradinha. E a Pin foi na onda, né? E tudo, depois ajudou da mesma forma, né? Com aqueles paninhos ali. A Aninha ficar sóbria. Mas eu ainda não vi o contrário. Cadê? Pra próxima novel fica aí a ideia. Eu acho que tinha que ter uma novel que subvertesse um pouco todas essas coisas que estão sempre de uma forma só nas séries, sabe? Tipo, enfim, coisas que eu não tenho coragem de falar aqui em voz alta, mas tem outras coisas que tem um padrão ali, que é sempre o personagem da Beck em relação ao personagem da Frin, e que eu adoraria que acontecesse o inverso, pra eu ver como é que é essa troca aí de ponto de vista. E também acho que, incluindo isso, poderia colocar a personagem da Frin bêbada e a personagem da Beck ali cuidando, né? Imagina a Frin fazendo uma personagem bêbada. Eu adoraria ver. Porque a Kun-san bebeu ali, né, junto com a Mon em Gap, mas nenhuma das duas ficou alcoolizada, né? Ai, me deu uma sensação de espirro agora que eu até dei um tremelique, mas enfim. Nenhuma das duas ficou alcoolizada. Elas ficaram mais desinibidas, ficaram ali com as bochechinhas rosadas, mas todo mundo sobra, né? Dentro de um limite ali. Mas voltando, ainda na Blue, bêbada, super bêbada, a carinha da Lon derretendo quando a Blue fala que tá dançando com o príncipe. Foi sacanagem demais. No BTS tem que a música de fundo que tá sendo tocada é A Thousand Years. E eu fiquei meio assim, tipo, jura, bichas? Porque foi a música que elas dançaram no Ano Novo, né? No evento lá de virada que elas participaram. Enfim, óbvio, a trilha sonora não foi ao ar, mas achei interessante a escolha da música para criar um clima ali para aquela cena de dança. E aí corta pra Blue puxando a Lon pra dançar, né, e tudo aquilo. E naquele morde-a-sopra da Blue, que assim, tecnicamente ela faz completamente inconsciente, mas eu fico meio desconfiada porque eu penso assim, gente, não tem como alguém ser tão alheio assim, sabe? Como ela não sabe os sentimentos da Lon. Mas enfim, ela não sabe, né? Me resta engolir que ela não sabe. E aí ela vai e pega a Lon pra dançar com ela. E aí acontece o sonho, ou não, da Blue, né? Que é o beijo. Eu acho que até ali a parte da dança, ela dançando com o príncipe, pode ter sido verdade. E aí de repente ela sonhou com toda a parte da dança dela com a Lon. Ou ela pode ter dançado com a Lon e não ter terminado do jeito que ela imaginou que terminou. Eu tô do lado do aquilo foi só um sonho. Eu não acho que aconteceu de verdade.
Pode ter acontecido e a Alon ter negado quando ela questionou? Pode, mas eu não acho que aconteceu, porque ela tava muito bêbada. Porque a Alon, quando volta, né, quando a Blue questiona se ela fez alguma coisa esquisita, a Alon fala que não. E aí, quando a Alon tem as lembranças, ela não lembra do beijo, ela lembra de estar ali, né, ajudando a princesa enquanto ela tá deitada, e da princesa pedir pra dormir com a mão dela, segurando a mão dela. E eu não acho que a Alon ia focar só nisso se tivesse rolado também um beijo, sabe? Pelo contrário, eu acho que ela estaria ali em surto, meu Deus, entrando em parafuso porque ela beijou a princesa. Então, eu acho que o beijo é uma imaginação. Que bom pra ela, porque... E que bom pra Blue também, porque seria o primeiro beijo da Blue. Então, assim, tem a parte problemática, caso isso tenha acontecido de verdade, porque seria o primeiro beijo da vida da Blue. Seria um beijo que talvez ela não se lembrasse, seria um beijo com ela alcoolizada e a Alon sóbria. E um beijo depois ela vomitar, entendeu? Ela já não vai ter a melhor das performances para um primeiro beijo. Ainda pós-vômito, melhor que tenha sido só um sonho dela mesmo. E que a Alon tenha ficado satisfeita só em ajudar ela ali para dormir. E a Blue, mais uma vez, dando sinais confusos pra pobre da Alon, né? Nesse ela foi com, ai, queria ficar aqui pra sempre, promete que não vai me deixar, ai, me dá sua mão aqui pra gente dormir agarradinha. E aí ela acorda, a primeira coisa que ela fala é o quê? Você pode soltar minha mão? Poxa, pra quê, né, minha querida? Podia ter sido mais sutil, podia ter você se afastado e soltado a mão. Achei um pouco grosseiro. Acho a Blue um pouco grosseira em várias coisas, principalmente na novel, na série. Está sendo bem mais suavizado. Mas enfim, acho que isso acaba dando sinais muito confusos para Long, sabe? Ela vê o sinal verde e aí vê o sinal vermelho em vários momentos seguidos. E é por isso que ela tá sempre com aquela cara de cachorro abandonado, de agonia. Meu Deus, a Free é muito boa nisso. E o que vem na sequência mesmo, né? É ali elas numa fase super domésticas, que é quando a Blue começa a ajudar ali na ilha, né? Que é interessante mostrar, né? Porque ela tá ali mesmo, elas estão ali já há algum tempo, né? E o que ela vai fazer do tempo dela? Porque na novela é descrito que a Lon não deixa ela fazer nada. Ela que lava todas as roupas da princesa, ela que arruma, ela que vai pro lado e pro outro. Então é legal que a princesa se ocupe de alguma coisa e foi muito legal as ocupações dela ali, né? Ensinando as crianças e ajudando a pescar, e a Lon também ali em tudo se envolvendo. Aquela parte que a Blue corre com aquele peixe na mão dela atrás da Lon, aquele gritinho da Free. Que cena preciosa! Meu Deus, graças a Deus aquela cena existe, porque eu fiquei assim, sorrindo, me senti aquecida com essa cena tão doméstica delas. E eu sei que tem gente que reclama do ritmo das coisas, né? Tinha gente que reclamava do ritmo de The Loyal Pin ser muito parada, por ser 16 episódios, e eu particularmente amo. E assim, da mesma forma, eu amei esse episódio, apesar de não ter assim acontecido nada de muita ação, muita perseguição, como eu acho que muita gente esperava. E eu acho que foi um episódio de desenvolvimento. Ele pode não ter mostrado muitas coisas assim, mas pra mim foi um dos episódios mais esclarecedores, porque foi mostrando como a relação delas foi evoluindo. E eu até gosto da ação, eu até gosto da fuga, da aventura, mas o meu objetivo principal vendo The é o romance. E um episódio como esse serve pra evoluir o romance. Então, pra mim, episódios assim são sempre os melhores. Eu aproveitei cada segundinho ali delas, sendo elas fazendo as coisas mais básicas e rotineiras possíveis. E pra mim isso tá lindo. E aí mostra elas dançando muito ali em volta da fogueira, né? Várias cenas com a Bua, a Lon ali dando aquela rejeitada na Bua, falando que já gosta de alguém. E aí corta pra elas conversando. E a Blue cheia de questões, né? Ela primeiro queria saber se ela dando aquele toque, que eu acho que eu já até falei disso, né? Perguntando se ela fala doce com todas e que ela não devia falar por conta da pessoa que ela gosta. E
A Alon falando que ela não tava entendendo nada, porque, né, no caso, a Alon querendo gritar. Eu não falo assim pra todas, eu falo assim com você. E porque é você quem eu gosto, né, mas não podendo. E aí a princesa nisso começa a se culpar, porque pela Alon estar protegendo ela não pode estar aí encontrando o verdadeiro amor dela e ela não poderia estar mais errada em relação a isso. E aí ela ainda acrescenta, né, que quando tudo voltar ao normal, ela vai pedir que o pai dela recompense a Lon. E aí, pra mim, essa cena é a cena da Free nesse episódio, que é quando ela fala que o que ela quer nem mesmo o rei pode conceder e que se ela falasse em voz alta ela poderia ganhar uma reprimenda, né? Só por ela desejar uma coisa dessa, que é a princesa. E a princesa, mais uma vez, não faz ideia do que ela tá falando. Ai, isso é frustrante às vezes, porque é muito na cara, meu Deus. A princesa ganha da mão em ser sonsa. E da Pin também. Do tipo, ai, o que você tá falando? Quê? Você gosta de quem? Ela quer saber de quem a Long gosta, mas ao mesmo tempo ela não tá pronta pra ouvir, né? Porque todos os sinais estão ali. E ela tá assim, não, não é. É outra pessoa. Ai, princesa, faça-me o favor. Então, logo em seguida dessa cena, outra cena importante é a cena em que ela acaba torcendo o tornozelo, né? Que na série elas estão lavando roupa, mas se eu não me engano, na novel, a cena da Blue falando sobre a recompensa que o rei poderia dar pra Long, o tornozelo torcido e a cena final, que é a cena delas observando as estrelas, acontecem numa única cena, sabe? Numa tacada só, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas na série teve essas 3 partes, então a gente pula ali pra elas, mais uma vez, numa ceninha doméstica muito bonitinha, delas estarem estendendo roupa juntas. E aí a Blue acaba torcendo, né, o tornozelo. Na novel eu já até tinha falado no vídeo do capítulo 4 o que acontece, que ela torce o tornozelo porque ela se aproxima demais da Long, isso deixa ela nervosa, então no ímpeto de sair correndo ela acaba torcendo e a Long leva ela no colo. E eu já tava imaginando mesmo que não teria essa parte, né, da Finn carregando a Beck no colo, apesar de já ter visto isso acontecendo nos bastidores. Achei que pra série eles não iam colocar, até porque a Finn vive se queixando de dores nas costas, e essa é uma série que exigiu bastante do físico dela, né? Teve bastante cena de ação, então seria mais uma coisa aí pra ela ter que fazer, coitada. Então ficou reduzido ali, é só ela passar um creminho mesmo no tornozelo da Blue. E essa cena me lembrou demais Fleabag, em toda a sua essência. É uma coisa que a Finn completamente faria pela Beck, tanto que ela já carregou a Beck nas costas, né? Enfim, Free 1, Long 0. E aí o creminho, meu Deus, parecia que eu tava só vendo o Fleabag mesmo nos bastidores e não uma cena Long Blue. Cena essa que acaba numa coisa muito importante, que a Bua chega, né? A Long precisa dar uma afastada para continuar ali com os planos dela em relação à fuga da Blue. E a Bua chega e faz a boa. Faz aquilo que eu queria que alguém fizesse mesmo, que precisava ser feito, que é abrir os olhos da Blue e falar, ó, é de você que ela gosta, sua tapada. Ela tava até chateada no início, né? Porque ela achou que ela tava sendo feita de idiota. Que a Blue soubesse e que tivesse alguma coisa com a Long e só não tivesse falado nada pra ela, tivesse deixado ela no escuro, até que ela percebe que não, que a Blue realmente não faz ideia. E aí ela vai lá, e eu achei isso uma coisa muito legal na Bua, é que ela tinha o interesse dela na Long, mas ela viu que a Long já tava em outra, e na novel ela fica mais chateada do que isso, sabe? Ela não só fala igual ela falou ali, mas sem, de fato, sentir aquilo, né? Na novel ela realmente vira as costas pra Long, mas na série eu adorei que ela ainda serviu pra dar uma força ainda, sabe? Ficou de boa e lidou bem com a situação, e, enfim. Isso pra mim é muito importante porque é a Nana e eu adoro a Nana, então
pra mim deu aquele toque a mais. Eu saio dessa ilha com a Blue no meu coração. Eu adorei demais as cenas com ela. E finalmente agora a Blue tem alguma ideia de que ela é a mulher que ela não gosta, né? Ela pode não ter 100% de certeza, mas ela já tem alguma ideia, graças a Deus. E depois disso, teve a cena lá do gay panic dela, depois de descobrir, né, que ela vai servir água e acaba entornando. Mais de cena mesmo marcante, pelo menos pra mim, teve mais a cena delas observando as estrelas, com a promessa de dedinho, aquela coisa mais linda que também tem tudo a ver com Fleabag, aquilo, com personagens Fleabag. E a Lon toda sem jeito, perguntando se pode oferecer o braço pra Blue deitar. E a Blue indo lá e tomando a iniciativa. E esse é mais um dos motivos pelo qual a Blue da série é mil vezes melhor do que a Blue da novel. A Blue da novel eu nunca faria. Inclusive a Blue da novel eu acharia isso inadequado e não ia querer. Mas enfim, e aí acaba o episódio. Muito lindo, muito perfeito. E eu achei que veria mais por aí, né? Achei que já a invasão na ilha aconteceria nesse episódio, mas acabou não dando tempo. Então eu já falei de tudo que eu achei que aconteceria, como aconteceria, e acabou que ficou pro episódio que vem. O que de certa forma é bom, porque eu gostei do tempo que levaram as coisas nesse episódio, mas de outra forma é ruim, porque até o episódio 6 não foi nem 60% do livro ainda. Então eu tô com medo de ter correria até o episódio 8. E aí, pelas prévias, o que acontece, o que pode ser esperado, né, pro episódio 6 é a Alon finalmente usando a linguagem secreta que ela aprendeu lá com a Blue, a linguagem da realeza, e combinando com ela que quando ela escrever fuja no chão, é pra Blue sair correndo e pegar um barco que fica escondido na parte de trás da ilha. De alguma forma aí, então, né, quando isso acontecer, a Blue e a Fai vão se encontrar e vão começar a fuga da ilha, porque os rebeldes vão chegar lá, vão encontrar a Alon. E a Alon ainda vai conseguir estar no barco com elas, né? Só que infelizmente vai ser atingida por um tiro. Então vai ter Lon caindo no mar depois de levar um tiro. Vai ter Lon no hospital depois. Vai ter a Blue com as primas, né? E com as esposas das primas ali no hospital. Também já foi dito em resumos do episódio que elas já vão para casa da floresta nesse próximo episódio. Então tem bastante coisa para acontecer, graças a Deus. E aparentemente coisas muito fofas, como mais um beijo delas. E dessa vez tudo indica que vai ser um beijo de verdade, completamente consciente. Enfim, o primeiro beijo de fato delas, né? Não mais uma imaginação, um sonho, um desejo reprimido, nem nada. E sim, um beijo com as duas ali presentes, conscientes e querendo aquilo muito, né? É mais do que Lon e Blue querendo se beijar, só eu querendo que as duas se beijem, né? Não tem como. E o que esperar dessas cenas? Eu já falei sobre a cena do tiro no outro episódio, mas o que deixa entender dessa vez nesse episódio, pelas prévias, é que talvez não seja a Fai que vai pular no mar, né, pra resgatar a Lon. Talvez seja aí a Blue o tempo inteiro. Ela já fez uma cena dessa em The Loyal Pink que ficou muito boa, né? De resgate ali. A respiração boca a boca é com certeza ela que faz. Ou pelo menos eu espero que seja com certeza ela que faz. E a Lon vai parar no hospital porque ela fica um tempo inconsciente, né? Ela deu sorte de estar com colete à prova de balas, mas ela fica um tempo inconsciente. E aí ela precisa ser levada. No hospital todas as primas ficam sabendo e vão lá visitar. E a Fai se sente até um pouco culpada quando ela vê as primas chegando assim, interrompendo o quarto. Porque a Lon e a princesa estavam ali meio que no momento e tal. A Lon se lembra de acordar e dar de cara com a princesa, então ela agradece a princesa por ter salvado a vida dela. Mas a princesa nega, fala que não foi ela, fala que foi a Fai, mesmo a Lon sabendo que foi ela sim que a salvou. E aí ela fala que agora ela deve a vida dela à princesa, ela faria qualquer coisa pela princesa, como se antes já não fosse fazer, né? A gente finge que não, a gente finge que agora só que ela tá com essa gratidão intensa.
E aí ela começa a fazer a maior manha, pede pra que a Blue alimente ela. A Blue não quer. A Blue da novel, inclusive, tem uma má vontade que me incomoda um pouco. Ela é muito fria, assim, na minha opinião, tendo uma personagem, né, do outro lado tão fofa que é a Long. Eu acho a Blue bem, sabe? Bem fria mesmo, bem gelada, bem diferente às vezes até. Por mais que isso talvez tenha sido feito para mostrar que ela estava em conflito sobre o dever, né, e sobre o coração dela, eu achei que ela ficou mesmo um pouco indiferente, um pouco até malzinha, sabe? Ruinzinha em relação a Lon. E aí nessa ela fala que ela não quer dar comida pra Lon, que a Lon não machucou a mão e tal, o tiro dela foi em outro lugar, e que nem foi grave, já que ela tava usando colete. E a Lon vai, faz um charminho que acaba derretendo a Blue e ela começa a servir comida pra ela. Mas aí as primas chegam nessa hora, quando ela tá servindo comida, e a Blue aproveita para sair dessa função, pede para conversar com a Rose e com a Lada em particular em outro lugar, pede que a Jean e a Fife e a Apple ali cuidando da Lon enquanto isso, né? E aí ela passa a comida pra Fai continuar dando na boca da Lon. E é muito legal isso no livro, porque a Lon tá lá fazendo uma cara de incapaz, coitada. Eu preciso que alguém me dê comida. Enquanto a Blue tá dando comida pra ela. Mas quando a Fai vai dar, ela fica muito brava. Fala, eu consigo comer sozinha. Deixando claro que ela tava só mesmo de charme. E aí, no hospital, quando a Blue chama a Rose e a Lada pra conversar, ela pergunta pras duas o que é amor. Porque ela não tem uma referência de amor romântico, né? Ela nunca passou por isso. Então ela não quer afirmar que ela ame a Lon sem ter certeza. E aí quando ela pergunta, as meninas vão dando, né, dicas pra ela, que amor é que quando você gosta de estar perto de alguém, você quer proteger, você se sente protegida, você se sente mais feliz só de estar na presença daquela pessoa. Essa pessoa faz que você ame ainda mais a si mesmo, né? Ela floresce melhor em você. E aí a Blue fica super pensativa, mas deixa isso pra lá. Tem também uma parte em que ela não tá conseguindo dormir, que é nessa parte que a Lon confronta ela sobre ter salvado a vida dela, né? Que eu acho que vai vir daí a cena em que a Blue está deitada na maca, toda espalhada, e a Lon, que é a ferida, tá lá só no cantinho da maca dormindo. Então, provavelmente, acho que vem dessa cena dela não tá conseguindo dormir bem no sofá. E aí o pai da Lon aparece e explica como é que tá a situação, quais são os próximos passos, né? Eles organizam ali o que vai ser feito a seguir. Ele fala pra Blue que eles conseguiram render aqueles rebeldes que estavam atrás dela, mas que agora tá vindo aí realmente, né, o pessoal de Madeline. O próprio Henry tá vindo pra resolver essa situação, né, já que agora todos os rebeldes foram pegos. O Henry, inclusive, que tem um informante na polícia dentro ali do circuito ali, né, do pai da Lon. Então, o pai da Lon precisa estar cada vez mais atento. Ele tá colocando a própria carreira em risco agora também, não é só a Lon, porque eles precisam que isso chegue a um fim logo. A viagem da Princesa Falsa e da Grace também está chegando ao fim. Elas resolvem voltar por uns dias para Tailândia para encerrar esse caso, mas tem o risco iminente de que elas acabem indo para Madeline, né? Então começa o relógio a correr, porque começa a dar o medo de que elas voltem para lá e aí façam um golpe, deem um golpe no caso, né? E isso coloca a vida do pai e do irmão da Blue em perigo também. Então começa a fechar todo esse cerco. O pai da Lon avisa que elas podem ficar um pouco mais tranquilas porque os rebeldes já foram detidos, mas agora que tá vindo o Harry, o perigo não acabou. Então, um pouco mais tranquilos por enquanto ele ainda não chegou na Tailândia, enquanto ele tá monitorando a situação, mas ainda não estão seguros e ainda precisam ter cuidado. E daí que vem a ideia da Lon de ir pra esse resort, pra essa casa na floresta, que é da família da mãe dela. E aí elas vão pra lá assim que a Lon tem alta no hospital. Mas ainda no caminho, a Lon oferece a mão dela
pra Blue ir segurando. A Blue fala que não acha apropriado, porque ela é fria, ou pelo menos foi a impressão que eu tive quando eu li. Mas aí, enfim, aí a Long insiste, fala que pra andar, né, pelo caminho, porque são mais 1 quilômetro a pé que elas têm que fazer, seria melhor se desse a mão pra ela ajudar, apoiar e tudo. Aí a Blue acaba cedendo e percebe que de fato ela precisava desse apoio da Long. Mas no meio do caminho ela decide parar e confrontar a Long sobre os sentimentos dela e perguntar: é de mim que você gosta? Que eu acho um momento, né? Nem pra esperar chegar em casa, tomar uma água, dar uma descansada. Uma mulher que acabou de ter alta e que quase precisa voltar pro hospital de novo, porque ela fica a ponto de infartar quando a Blue pergunta isso pra ela. Ela fica meio trêmula. A Blue até quer deixar o assunto pra lá, mas aí a Long vai, respira fundo e admite: é você, mas não é só gostar, eu te amo. E a Blue pergunta: mas como é que você sabe que esse sentimento é diferente de todos os outros sentimentos que você teve, né? Porque namoradeira. E a Long vai e afirma que não tem nada a ver, que ela até, né, teve ali os trelelê dela, mas que amor mesmo, ela só tá sentindo dessa vez, ela tem certeza. E que a Blue vai ser não só o primeiro, como o único amor dela. A Long é uma romântica, né? Não tem jeito. Então ela vai lá e fala tudo mesmo. Inclusive é muito bonito o diálogo e a forma como ela se declara pra Blue. Eu amo essa cena. Até que quando ela acaba de se declarar, a princesa vai e fala que não retribui os sentimentos dela. E aí, coitada da Long, resta ela aceitar e elas seguem caminho e chegam na casa e aí fica num clima um pouquinho estranho, né? Mas a Long tá lá pra protegê-la e ela segue isso e tal. E ela vai, prepara o jantar e tudo, mas depois ela vai sentar perto da cachoeira, porque ela tá mortificada de ter tido coragem de se declarar assim pra princesa. A princesa vai atrás dela, pede que ela não mude o jeito de agir dela perto, né? Quando perto da princesa. Alon fala que tá envergonhada e tudo mais, mas que de fato ela continua reafirmando. Depois que ela fala a primeira vez que ela ama a Blue, ela vai falar toda hora, em todo momento, que ela ama a Blue, que ela quer estar com a Blue. E aí, enfim, mas elas tomam um pouco desse distanciamento, até que tem a cena do riacho. A Blue tentando evitar a Long, e essa conversa dela sentimental acaba caindo no riacho. A Long cai logo em seguida pra segurá-la, né, pra ajudá-la, mas fala: olha, mas essa parte aqui nem é rasa, é só você nadar, não tem perigo. Mas a Blue entra em pânico, porque a Blue da novel não sabe nadar. Eu acho que a Blue da série provavelmente deve saber, se o que eu acho, né, que é ela que vai resgatar a Long do mar for verdade. Mas a da novel ela não sabe nadar. E aí ela fala que ela, sendo raso ou não, ela não consegue. E a Long lembra que ela esteve prestes a pular do barco na novel para salvar a vida dela. Como se ela não sabe nadar, né? E aí tem uma briguinha ali para quem se sacrificaria mais pela outra, porque mesmo sem saber nadar, a Blue pularia no mar em prol da Long. A Long, se pudesse, também se mataria pela Blue. A Blue não quer que ela morra por ela, e aí começa aquele confronto. Elas vão se aproximando, né? Estão abraçadas já, até porque a Blue precisa, ela não sabe sair dali. E aí a Long vai chegando cada vez mais perto, a Blue não rejeita, então ela vai lá e no impulso beija a Long. E o primeiro beijo delas na novel é assim, no riacho, molhadas, abraçadas, tudo de bom, muito lindo. Mas depois desse beijo, a Blue só vai andando também, não esboça uma reação. Então a Long fica mortificada, vai atrás dela, se ajoelha aos pés dela, pede perdão, fala que ela foi inapropriada, que assim, ela fez porque ela foi seguindo os sentimentos dela e ela foi vendo que a princesa não recusou. Então, porque elas tinham tido essa conversa antes, né? Quando a princesa pede que ela não mude o comportamento dela, ela fala que se ela se sentir desconfortável de alguma forma em relação a isso, em relação a saber que a Long gosta dela, ela falaria. E como ela não falou nada, a Long acabou tomando uma liberdade que ela não deveria e pede desculpas.
E a princesa fala que tudo bem, ela admite que foi o primeiro beijo dela, mas que foi ok ter dado o primeiro beijo dela pra Lon, né? Que acha que a Lon merecia, até porque ela sabe desses sentimentos que a Lon nutre por ela, né? E a Lon continua lá falando que nunca mais vai fazer de novo, e aí a Blue planta uma sementice na cabeça da Lon, tipo, e se eu te pedisse pra fazer de novo? E aí a Lon se enche de esperança, mas nada acontece, e a Blue foge do assunto, porque ela não é boa em mentir, e ela não sabe ainda, né, o que vai acontecer a seguir, então ela só foge do assunto, e a Lon acaba deixando. E assim se passa a rotina delas ali na Casa da Floresta, né, até que num dia elas vão se aproximando cada vez mais. A Blue fala que o chocolate quente da Luna é o melhor que tem, mesmo em comparação ao do reino dela, blá blá blá. Aí começa a esfriar, dá um tempo frio, a Luna vai lá, no lugar de dar um casaco pra Blue, não, ela vai lá aquecê-la com calor humano, né? Abraça ela, toma essa liberdade assim de abraçá-la por trás. Mas a princesa jamais maleável, né? Mais permissiva nessa fase, nessa altura do livro, ela acaba até brincando e falando que esse tipo de liberdade que a Lon tá tomando com ela em Madeline seria punível com execução, né? Porque seria considerado desrespeito a uma princesa. E a Lon ri e fala, acho que não vai acontecer não, você não vai me dedurar não. E aí elas ficam assim por um instante, a Blue conta que ali nem tá realmente frio, porque em Madeline sim é frio, inclusive até neva. A Lon fala que queria conhecer a neve com a Blue e pergunta se teria um lugar para ela em Madeline. E aí a Blue fala que não, porque ela já tem guardas o suficiente no reino. E juro, é porque a Lon é muito fofa, porque eu teria falado assim, tanto guarda o suficiente que tá precisando de uma tenente da Tailândia para te proteger, né? Porque os teus guardas estão planejando te matar. Mas enfim, a Lon é uma pessoa superior. Ela não desceria tão baixo quanto eu. Então ela foi lá, aguentou quieta e perguntou se teria algum outro lugar para ela no reino, né? Torcendo para que a Blue falasse que teria ao lado dela. Mas a Blue se faz desentendida, fala que acha que não, mas que ela poderia ir para Madeline para visitar se ela quisesse. Quando a Lon fala que ela vai sentir muitas saudades ali da princesa. E aí, enfim, elas estão nesse momento meio que indo a algum lugar e ao mesmo tempo não indo a lugar nenhum, porque a princesa é muito difícil, quando soltam fogos ao longe. E esse é o sinal que a Lon tem para saber que é hora dela fugir. Saber que tá chegando gente, mais especificamente tá chegando o Harry, que ele conseguiu atravessar para Tailândia através de um país vizinho e tá determinado a matar ela e a princesa. E o pai dela, agora que já tá mais por dentro, conseguiu ir avisando ela sobre. E nesse meio tempo, a carta lá, né, escrita com a linguagem secreta da família real, consegue chegar às mãos do Carel. O Carel fala com o rei sobre isso e o rei e o príncipe também planejam ir para a Tailândia, mas estão pensando numa forma de ir sem levantar suspeitas, porque se alguém da guarda de Madeline souber, pode acabar frustrando os planos dele e pode acabar também colocando a Blue num perigo ainda maior, né? Mas pelo menos, finalmente, eles já sabem o que está acontecendo, já sabem da princesa falsa, já sabem que a Blue está sendo cuidada por uma policial tailandesa e agora é esperar mesmo todo o caos do episódio 7, porque eu acho que é assim que deve acabar o episódio 6. E aí, para finalizar, teve por trás das câmeras das gravações, mostrando aí que os takes do beijo, né, foram gravados em mais de um dia, o que eu já tinha percebido, porque a cena em que a Lon tá cuidando da Blue ali dentro da cabana, a unha da Finn tá curtíssima, e já na cena do primeiro beijo a unha dela já tá grandinha, né? Provavelmente, como foi dito, né, antes também, pelo fato da Beck tá doente, às vezes eles preferiram regravar no estúdio numa época que ela estivesse se sentindo melhor. E então, gente, eu me senti roubada depois de ver por trás das câmeras do beijo, porque
o por trás das câmeras estava muito mais interessante. Eu amei o beijo delas nesse episódio, mas eu achei que o Fios deu uns closes muito desnecessários, né? Não pegou nem o rosto inteiro delas, pegou ali só a parte da boca mesmo. E um beijo, principalmente um beijo Fleabag, não é só a boca, né? É onde tá a mão, é a proximidade que tá. Ai, eu queria muito que tivesse ali no ângulo que tava no por trás das câmeras, sabe? Pegando mais do corpo. Eu acho que ele pecou muito nesse close. Eu amo o Fios como diretor, mas eu queria um beijo com uma câmera um pouquinho mais afastada. Ai, e eu tive no por trás das câmeras. E que beijo, gente. O que foi aquilo? Coloca as duas pra se beijarem. Um beijo que era pra ser assim, só um sonho. E vira uma coisa de doido. Meu Deus. Ninguém tá fazendo como elas, tá? Ninguém tá fazendo. Teve também os bastidores. Eu acho que eu já falei, né? Da Beck, da Princess cangalhando de rir com a Beck ali na cena de bêbada. Mostrou também a Frin e a Nan interagindo, que eu adoro. Não é segredo que a Nan também é uma das minhas favoritas. E, enfim, é isso. Foi por trás das câmeras mais doce que eu já vi ali envolvendo a Fleabag. E eu tô ansiosa pro episódio 6 ao mesmo tempo que eu quero que demore, porque... Ai, já tá na reta final. E eu tô muito triste. E, lembrei de uma coisa. Lá na época da gravação, tem uma cena nessa casa da floresta, né? Que a Lon aparentemente dá um cordão pra Blue. E será que vai vir nesse sexto episódio? Acho que talvez, hein? Será que vai ser porque as duas vão estar de namorico? Porque o primeiro beijo real tá chegando, né? Eu espero que troquem algumas coisas da novel pra série e deixe a Blue menos geladona, sabe? Igual na cena de alimentar lá no hospital. Espero que ela não faça isso de tanta má vontade. Espero que depois do beijo também ela não haja tão estranho. E quem sabe, né, elas vão viver esse momento super especial na Casa da Floresta. Nem que seja por uns 10, 20 minutos antes dos fogos tocarem. Ai. E agora fica pro episódio 6.